Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Demi do canal DMT e vamos para mais um Demi Responde. Eu tô devendo, tá atrasado, então vamos muito rapidinho. Logo para a primeira pergunta, vamos responder primeiro as perguntinhas lá do YouTube. Então, bora. Primeira pergunta do Santo Armazém. Por que Júnior de Camaleão não está presente junto aos outros de bronze? Será que ela abandonou o cargo de Amazona ou o Kurumada apenas esqueceu da existência dela? Santo Armazém, eu acho que nenhuma das opções. A Juni só não é uma personagem tão importante assim. Essa é a grande verdade. Quando a gente compara ela com personagens como a Shunrei ou como qualquer outra assim, a Juni tem bem menos importância. Ela aparece aos 45 do segundo tempo para introduzir um plot do Shun e só. A personagem ela teve essa serventia, apesar de mostrar que eles tinham uma conexão muito forte, aquela coisa toda, nunca me pareceu o propósito ter a Juni como uma personagem recorrente. Se fosse, eu acredito que ela teria sido apresentada bem antes, como foi o caso da Shunrei, como foi o caso da Marin, como foi o caso de outros personagens que têm essa recorrência dentro da obra. O próprio Kiki, um personagem que é apresentado desde cedo, teve muita recorrência dentro do clássico. Então eu acredito que a Juni só não é tão importante assim. Os fãs gostam muito dela, aquela coisa toda, mas pro Kurumada ela é uma personagem bem secundária. Apesar de que eu realmente gostaria de vê-la de volta em algum momento. Pergunta do Ronald Luiz. Achei que faltou o Kurumada mostrar a armadura de prata que o Odisseu usava na época antiga. Você acha que ainda veremos essa versão da armadura de prata de Ofiuco usada por Odisseus? Acho que o Kurumada se esqueceu desse detalhe, ficou com preguiça de desenhar a de prata pois já havia feito a de ouro, ou julgou desnecessário mostrá-la? Ronald, julgou desnecessário mostrá-la porque a gente já conhece a armadura de Ofiuco porque é a armadura que a China usa, certo? Aquela armadura dourada é a armadura lá dos tempos mitológicos, a armadura do Asclépio. O que dá-se a entender é que a constelação foi rebaixada de ouro para prata. Então não há necessidade de você mostrar uma armadura que já existe. O que seria interessante é a gente ver como seria a armadura no corpo do Odisseu, porque o design da armadura de Ofiuco é um design adaptado para o corpo feminino. A gente vê isso na China. Como ficaria esse design para o corpo masculino? Esse tipo de coisa seria interessante de ver. Como ficaria, como o Kurumada pensaria, etc. Mas acho que ele só não julgou necessário e eu também não vejo muita necessidade de mostrar. Não faz falta dentro do enredo, vamos dizer assim, não é algo essencial, certo? Pergunta do Jorge Luiz. Como funciona o relâmpago de plasma? Cada golpe é na velocidade da luz ou cada soco é abaixo dela para que o golpe como um todo seja na velocidade da luz? Emendando a pergunta, golpes desse tipo, corporal, são mais rápidos que golpes como a execução Aurora, que precisa de toda uma pose para serem disparados, enquanto o meteoro de Pegasus ou um relâmpago de plasma é só levantar a mão e bater? Por partes, o que é o relâmpago de plasma? É um golpe de soco, como o meteoro de Pegasus ou um golpe de soco. Só que essas coisas podem ficar muito rápidas. Então lembra lá na sala do mestre, quando você usa o seu meteoro de Pegasus e o Saga começa a ver feixes de luz e o efeito é parecidíssimo com o relâmpago de plasma? É porque os socos do C atingiram aquela velocidade da luz. Então ficaram muito rápidos. Mas é um golpe de soco, certo? Então todos os socos eu imagino que sejam na mesma velocidade. Não vai crescendo e progredindo a velocidade para ficar cada vez mais brutal. Sobre a segunda parte da pergunta, se precisa de uma pose, e aí é mais rápido ou mais lento, quando a gente fala de golpes na velocidade da luz, gente, é tudo igual, certo? É tudo na mesma velocidade. Por isso que o efeito da Guerra de Mil Dias também acontece, por uma questão de velocidade, por força, por cosmo, aquela coisa toda. Então, não acho que isso interfira, não. A pose é uma coisa visual. Precisa de uma coisa visual, um charme visual. Como o relâmpago de plasma, a gente tem aquela coisa meio curiosa, meio imponente de ser um feixe de luz que sai da altura do ombro, sabe? Tudo isso faz parte. Todos os golpes têm a sua pose, têm a sua característica especial, mas é apenas um retrato artístico do golpe, certo? Não acho que isso interfira na potência ou na velocidade, nem nada do tipo. Pergunta do Armindo Andrade. Saudações, mestre. Qual a razão ou o que você acredita que teria motivado a opção de Saint Maria como novo spin-off? Por que o novo mangá e não o Saint achou novo como o... De novo. Saudações, mestre. Qual a razão que você acredita que teria motivado a opção de Saint Maria como novo spin-off? Por que não um novo mangá ou um novo Saint Show, como foi feito em episódio G e Assassin e Hacking? Eu entendo a noção de proposta diferente, mas gostaria de ver outra perspectiva. Por que não um Saint Show novo, por exemplo, Armindo?
Saint Show é um mangá que depende do avanço da cronologia do clássico, da cronologia que o Kurumada utiliza, certo? Agora que Next Dimension acabou, por exemplo, a gente pode ver Saint Show avançando, uma coisa nova vindo e tal. Mas spin-offs como Saint Show ou um The Last Canvas 2, é só um exemplo, tá? Um exemplo esdrúxulo. Isso não se conectaria com um público novo, como é a proposta. Saint Maria não tem só a proposta de ser um mangá diferente do conceitual de Cavaleiro Zodíaco, por ter uma coisa mais conectada com shoujo e garotas mágicas. A proposta é justamente estar com um novo público. É estar com um público que nunca leu Saint Seiya. E quem vai ler uma continuação de Saint Show, quem vai ler uma continuação de Lost Canvas, quem vai ler uma continuação de Episódio G, essas pessoas elas já conhecem a obra. Então não faz sentido você ter uma continuação, sendo que você quer justamente pegar um novo público. Então, por isso, a opção de Saint Maria como um novo spin-off. Perfeito? É assim que eu vejo, pelo menos. Pergunta do Bruno do Amaral. Você acha que é possível no futuro ter uma obra de CDZ usando de novo elementos do cristianismo, como anjos, satanás e outras coisas? Pelas mãos do Kurumada, eu acredito que não. Mas num spin-off, não duvidaria, sim. Eu acho que lá no Japão a gente vê alguns animes que se fazem valer de representações cristãs, né? De simbologias cristãs, de sincretismo cristão. Não acho difícil que isso possa ser utilizado em Cavaleiro Zodíaco, não. Muito pelo contrário. Mas falta arriscar, né? O grande problema da franquia de Cavaleiro Zodíaco é não se arriscarem o suficiente. E utilizar elementos do cristianismo é se arriscar de alguma certa forma. Eu acho que seria muito interessante, tá? Principalmente pensando em conexão com o público, aqui na América Latina, que é essencialmente muito católico, muito cristão, de um modo geral, acho que seria bem maneiro de ver como seria a recepção do público, como seria tratado. Seria com rejeição, ou a galera ia gostar, ia entrar na onda. Então acho que pode ser. Um dia isso pode acontecer sim, mas quando? Aí é um mistério. Pergunta do amigo Anderson Luiz. Tendo em vista que foi mostrado na trilogia G, o cara tá se enrolando mais a cada capítulo ou tá tudo planejado para fechar as coisas perfeitamente? Anderson, curiosamente eu sinto que o Okada ele tá finalizando as coisas. Ele tá encaixando as coisas. Mas ele cometeu um grande erro para mim, que é deixar o Assassin solto. O Hacking se conecta muito bem com o G clássico, o Hacking se conecta com algumas coisas do G Assassin, mas muito daquilo foi perdido. Tudo que a gente viu no G Assassin, quase tudo que a gente viu no G Assassin, meio que se perdeu no ar, infelizmente. E isso é uma pena. Então tudo vai fechar perfeitamente? Não. Mas aquilo que ele construiu ao redor da trama dos deuses, sobre Urano, sobre Ponto, sobre Gaia, etc., isso eu acredito que ele está se preparando para fechar sim, e acho que o episódio de Hacking vai trazer um final satisfatório. O meu maior problema com o Okada é como ele vem lidando com os capítulos. Tudo vem sendo muito arrastado, tudo vem sendo muito longo, e eu sei que isso é uma característica do Okada, mas parece que dentro do episódio de Hacking isso está pior. Talvez pelo ritmo de lançamento, isso pode ser uma questão. A gente ficou um ano inteiro vendo a luta do Ikki contra o Pontos, por exemplo. Isso é chato, sabe? Os capítulos não progridem muito. E isso me irrita um pouco na leitura do Okada quando você acompanha tudo atualizado. Vamos ver se ele muda um pouco isso, se ele acelera um pouco as coisas. Mas acho que o Hacking tá caminhando pra gente ter um desfecho, no mínimo, satisfatório para toda essa saga G. Pergunta do Wendel Ricardo. Na live sobre a Santa Maria, entraram no assunto de fanfic de CDZ. Nesse sentido, tem um chip de CDZ que você curta? Eu recentemente tenho pegado gosto por Sei e Shoko. E outra, o que te atrai para ler uma fanfic de CDZ? Como alguém que está trabalhando em uma que futuramente vai virar mangá, é interessante saber. A segunda pergunta se estende aos inscritos também. Então, pessoal, um bom momento para aproveitar e falar para vocês comentarem aqui embaixo, se discordam de alguma resposta que eu dei até o momento, se tem uma outra interpretação para dar, beleza? E também para vocês deixarem o like de vocês, porque isso é muito importante para ajudar o canal e recomendar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube, beleza? Respondendo a pergunta do amigo, algum chip que eu tenha interesse, que goste? Cara, assim, eu não sou uma pessoa muito ligada a chips de um modo geral. Então eu acabo ficando muito com o que a história me mostra. Então eu gosto muito de Shiryu Shunrei, gosto de Shun Juni, gosto muito de Sei Saori. Sei Saori talvez seja o meu favorito. Eu acho que tem muitas coisas nele que são interessantes. Tanto por um lado positivo, de um romance bonito, um romance que consiga acontecer, que se realize, sabe? Aquela coisa idealizada, quanto do ponto de vista de um romance trágico, que eu também acho bonito de uma certa forma. Então eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Acho que o Kurumada não vai fazer, mas eu gostaria de ver acontecendo. E o que me atrai para ler uma fanfic?
Cara, eu gosto de coisas que fujam um pouco do convencional dentro de fanfics. Quando eu escrevia, e escrevi uma fanfic na minha vida, assim, grande, outras fiz alguns one-shotzinhos, né? Eu gostava muito de fazer coisas mais próximas àquilo que a gente consome dentro de Cavaleiros mesmo. Então é uma geração de Cavaleiros, é uma Guerra Santa, são coisas acontecendo, são deuses, são tramas interessantes. Eu gosto disso, que se aproveite bem a mitologia, o mundo e os personagens, mas que você tenha pitadas de coisas que nós não vemos na obra original. Como romance, como explorar mais o lado psicológico de alguns personagens. Tudo isso para mim é muito interessante, né? Você pegar a base de Cavaleiros do Zodíaco e conseguir de alguma forma melhorar ou expandir aquilo é sempre bom. Então é isso que me atrai bastante numa franquia, numa fanfic, perdão, de Cavaleiros do Zodíaco. Pergunta do Matheus. Se você pudesse escolher livremente entre os dourados do clássico de D&D, aqueles que defenderiam as 12 casas, quais você escolheria para cada uma e por quê? Vamos lá, acho que vai ser até fácil. Em Arizumu, com certeza. Para mim, ele se mostrou muito mais capacitado para defender a casa de Ares do que o Shon dentro de D&D se mostrou, certo? O Shon perdeu pro Suikyo, o Shon não conseguiu fazer muita coisa frente ao Odisseus também, e a gente tem o Mu tendo, querendo ou não, mesmo que tenham coisas ali a ser pontuadas nisso, derrotando o Máscara da Morte, derrotando a Afrodite, fazendo o possível dele contra a Saga, Camus e Shura. A gente sabe que se ele tivesse defendido a casa de Ares, teria sido muito mais difícil para 6 outros passarem. Então, para mim, o Mu é muito mais qualificado no momento do clássico do que o Shon era dentro do momento de ND. Para a segunda casa, eu fico com provavelmente o Aldebaran também. Não por força, eu acho que os dois são muito igualados, tá? Por mais que o Ox pudesse ter derrotado o Suikyo se ele tivesse atacado com tudo, eu não acho que exista uma diferença tão grande entre o Aldebaran e ele, não. Mas como eu acho o Ox um personagem bem tosco, eu prefiro o Aldebaran para defender, certo? Em Gêmeos, o Saga. Eu não preciso dar muitas respostas. Eu acho o Saga um personagem melhor. Acho que ele é tão forte quanto, mesmo com as falas do Ikki sobre o Caim. E não sei, eu não vou muito com a cara do Caim também, não. Acho que é um personagem com potencial desperdiçado. Em Câncer. Câncer é uma boa pergunta. Câncer, acho que eu vou com provavelmente o Máscara da Morte. Acho que o Máscara da Morte foi um oponente muito mais difícil para a maioria dos adversários do que Deathtoll foi para os adversários para os adversários dele em ND, certo? Apesar dele ter feito boas lutas, ele mostrou boa versatilidade, ele tem golpes diferentes, mas acho que o Máscara da Morte para mim me passou uma impressão de maior imponência. Em Leão, eu fico provavelmente com o Kaiser. Acho que o Kaiser fez esse trabalho muito melhor do que o Ayora fez, de todas as formas. Depois em Virgem, o Shaka. O Shaka é mais forte que o Shijima, não tenho muitas dúvidas quanto a isso, não. Então ele é mais qualificado nesse sentido, apesar de eu achar o Shijima um personagem mais interessante pra mim. Eu acho mais carismático, pelo menos. Depois em Libra, o Doku de ND contra o Doku do Clássico. O Doku do Clássico é mais forte, eu sinto isso pelo menos. Mais forte, mais experiente, mais seguro. Acho que ele poderia fazer um bom trabalho. Em Escorpião, é difícil decidir entre Milo e Ecarlet, porque o Ecarlet ele tem uma luta contra um Shiryu que é muito circunstancial, deles não poderem lutar com tudo, e depois ele não faz muita coisa contra o Odisseus, né? Ele afasta o Asclepio temporariamente e o Odisseu consegue ali manter o controle por algum milissegundo dele para poder se despedir do Ecarlet, se eu não estou enganado, é isso que acontece, e só. O Miro me fez mais. Acho que o Miro fez mais. Então o Miro pra mim fica também como guardião do Escorpião. Pessoal, esse é o Damian da edição de vídeo, tá? Queria fazer um parêntese aqui. Eu queria mudar minha resposta. Acho que na verdade é o Ecarlet que é mais forte que o Miro. O Ecarlet tem aquela coisa que eu mencionei pra vocês a respeito de poder afastar o Asclepio, de dar uma intimidadinha ali também. Tem a própria questão da invisibilidade, que eu acho que é um fator que conta também para a questão das batalhas. E o Miro, eu fui pensar assim, o Miro fez mais coisa. O quê? O Miro derrotou os Cavaleiros de Bronze, o que aí é ok, né? Eu fiz a obrigação dele como Cavaleiro de Ouro e tal. E quando ele foi enfrentar um igual, ele admite que ele perderia pro Canon, né? Se o Canon estivesse lutando ali com a armadura e tal. E óbvio que isso não é qualquer coisa, o Canon é muito forte. Mas acho que olhando no fringir dos ovos, apesar de eles serem muito igualados, talvez o Ecarlet esteja um pouco à frente. Então muda minha resposta. Na verdade eu botaria o Ecarlet pra proteger a casa de Escorpião. Beleza? Só queria vir aqui mudar. Falando isso aqui rapidinho com vocês. Segue o vídeo, deixa o like e peço perdão pela demora. Valeu!
O próximo, pelo amor de Deus, né? O Aiurus, o Gestalt não dá. Apesar do Gestalt ter a flecha da deusa, né? A flecha da deusa é um diferencial muito grande. Mas acho que o Aiurus tinha potencial para ser grande mestre. O Aiurus estava sempre sendo comparado ao Saga em tudo. Então eu fico com o Aiurus, beleza? Depois em Capricórnio, esse é o problema de muitos dos dourados de ND, tá, gente? Muitos não mostraram tanta coisa assim em combate. Porque já falei, né? ND não é uma obra que se foca muito nisso. Então é difícil avaliar o Izo. O Izo lutou contra quem? Né? O Shura fez mais coisa, querendo ou não. E nem é tanta coisa assim. O feito do Shura é bater no Aiorus, que não quis se defender, e morrer pro Shiryu. Mas acho que o Shura. Acho que o Shura. Baseado em não muita coisa, mas acho que o Shura. Mistori Camus. Outra parada também. Como eu avalio Mistura como um personagem que vai lutar ali e tudo mais, ele teria perdido pro Yoga. Ele admite isso, que se o Yoga tivesse aplicado as lições do Camus, sobre se manter frio, manter a calma, aquela coisa toda, ele teria perdido pro Yoga. O Camus perdeu pro Yoga também. Muito difícil de avaliar. Então, por um critério de preferência, eu fico com o Camus como guardião de Aquário. Afrodite versus Cardinale tem os mesmos golpes, como todos têm o mesmo golpe também, né? É um argumento meio bosta que eu acabei de usar aqui. Tem os mesmos golpes, não tem tantas coisas assim. O Cardinale é um pouco parecido com o Shura, né? O que ele faz depende muito da não ação dos outros. Então ele acaba ferindo mortalmente o Shijima, que não tenta atacar de novo, não tenta contra-atacar. E ele não faz mais nada além disso. Ele tem a Rosa Daga, que perfurou lá as armaduras de ouro, e eu imagino também que a do Afrodite perfuraria da mesma forma. Então, por uma preferência, Afrodite. Só. Então, acho que fico com essa ordem de 12 casos entre ND e clássico. Pergunta meio off-topic de Cavaleiro Zodíaco, mas vou responder rapidinho, que é a pergunta do Rimuru-chan. Você pretende consumir outras obras do Nasuverse além de Fate? Muito sucesso no meu canal. Rimuru-chan, muito obrigado, viu? Outras obras além de Fate? Não, provavelmente não. Eu gosto de Fate, mas não conheço muito além desse universo. Nem sabia que existia no universo inteiro, assim. Eu gosto de Fate, mas não tanto também. Eu gosto de algumas coisas de Fate. Nunca vi tudo, ainda pretendo ver. Beleza? Pessoal, todas as perguntas do YouTube foram respondidas. Agora vamos lá para as perguntinhas do Twitter. Beleza? Então, bora. Ó, perguntas do Twitter. Primeira perguntinha do Conselheiro Acácio. Qual é a melhor ordem para ler os mangás para quem só conhece os animes clássicos? Para ler o mangá, eu recomendo sempre o seguinte. Leia o mangá clássico, depois leia Next Dimension. Depois disso, que você vai ter todo o conhecimento geral do universo principal da franquia, eu acho muito livre você escolher ler o que você quiser. Se você quiser coisas que complementem o clássico, vamos nessa seguinte linha. Você quer complementar todo o universo clássico, certo? Leia Santia Show, leia Time Odyssey, mesmo que eu não goste muito, leia Gigantomachia, que também faz parte desse universo do clássico, tem o Golden Age, que também integra esse universo clássico. Essas obras, e leia episódio G, clássico, o episódio de Assassin, o episódio de Hacking também, que trabalham esses personagens do clássico, principalmente os Cavaleiros de Ouro e os Cavaleiros de Bronze como Cavaleiros de Ouro também, isso acontece. Para ler outras coisas, por exemplo, se você quiser uma outra visão de Next Dimension, leia The Lost Canvas, certo? Se você quer uma coisa diferente de Cavaleiros, leia Darkwing. Uma outra obra também que eu esqueci que ajuda a complementar um pouco o clássico, né? É o próprio Rise of Poseidon, que é uma história focada nos marinas. Tem agora Saint Maria que tá lançando. Para mim, o essencial é você ter o conhecimento do clássico e do Next Dimension. Depois disso, é muito livre, cara, de verdade. Não se preocupe com ordem, porque você lê um primeiro, depois o outro, isso não influencia muito. Tirando a trilogia G, aí tem que ler certinho. Episódio G, episódio de Assassin e episódio de Hacking, porque aí é uma história que se complementa e continua uma outra. Beleza? Pergunta do Paul Ramon. Sempre notei que o Tankobon da série clássica tem capítulos mais longos que o normal comparado com outras obras. Sabe dizer por que a editora ou Kurumada quiseram juntar os capítulos na hora de compilarem fora da Weekly Shonen Jump? Não sei dizer, cara, infelizmente. Eu acho isso inclusive um problema, viu, Paulo?
Eu não gosto muito disso, porque isso estraga um pouco algumas questões que são muito características da revista semanal. Então, por exemplo, o cliffhanger de final de capítulo, o ritmo, quando eles unem tudo, fica tudo exacerbadamente acelerado. E aí torna, por vezes, a leitura dos mangás de Cavaleiros do Zodíaco um pouco cansativos, na minha opinião. A leitura do Kanzenban é um pouco cansativo. Quando você pensa que é tudo muito rápido, tudo muito acelerado, acontecem várias coisas em um capítulo porque tem 50 páginas, sabe? Não deveria ser assim, deveria ser menos. Mas não sei por que eles resolveram fazer isso, de verdade. Pergunta do Seiya Mania. A fama de Saint Seiya é tão insuportável como dizem? Boatos dizem ser uma das piores, se não a pior. Pior é um pouco relativo, Seiya. Pior é um pouco relativo. Eu acho que é uma das mais chatas com a própria obra. Não tenho dúvida nenhuma disso. É uma das que mais reclamam, é uma das que menos se sentem satisfeitas com as coisas. E não digo que não tem motivo pra reclamar, tá? Eu acho que tem motivo pra reclamar e cada um reclama daquilo que quiser. Mas acho que a galera, por vezes, exagera muito nas coisas. Então eu acho que é uma das mais chatas, sim. Sem dúvida nenhuma. É uma das mais chatas. Pergunta do Vic. Qual gender swap é o mais interessante dentro das releituras da obra? Das opções que você colocou aí, que também são as únicas que eu me lembro, Gurad, Ashun e Amiro. Acho que a Amiro, ela é mais interessante. Não por nada, mas porque a Ashun, ela traz com ela coisas que são um pouco complicadas, né? A gente já discutiu isso algumas vezes e tal, não quero ficar voltando nesse assunto. Gurad é meio elas por elas, tá? As duas versões do personagem são ruins, então pra mim não muda muita coisa. A Amiro, ela é legal porque ela tem uma personalidade pelo menos um pouco diferente, sabe? Foi a primeira vez que a gente viu isso. Não houve uma reclamação como aconteceu, por exemplo, com a Shun, e isso pra mim é positivo, apesar do dublado do Miro ter ficado um pouquinho chateado, porque ele ficou de fora da festa, né? Eu me lembro que ele fez algumas publicações que pegaram um pouquinho mal pra uma galera. Mas assim, acho que a Miro, ela é a mais interessante, é um personagem legal, meio foda. Mas acho que por isso, porque em termos de profundidade, infelizmente, nenhuma das três tem muito. A Shun, por exemplo, teve o desenvolvimento completamente destruído. A Gurad, o drama dela, as questões dela são ruins e são mal trabalhadas. E a Miro, ela só apareceu, como todos os outros Cavaleiros de Ouro, pra fazer uma gracinha e bater nos bronze. Então, fico com a Miro. Pergunta do Lucas Guinalli. Você espera que o mestre trabalhe todos os olimpianos ainda não apresentados? Zeu, Hera, Ares, Afrodite, Deméter, Hermes, Hefesto e Dionísio. Não me refiro a um arco para cada um, como tivemos até agora, como Hades e Poseidon. Mas ao menos ter uma apresentação satisfatória? A apresentação acho que sim, tá? Mas a utilização dentro do arco eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Acho, inclusive, que alguns só vão ter o nome revelado, meia dúzia de fala e acabou. Aparência revelada, no caso, né? Não o nome. Não acho que ele vai fazer algo muito além disso. Porque eu não espero que a saga do Olimpa seja tão extensa assim. E não espero que todos os deuses sejam utilizados num propósito de batalha. Até porque muitos não combinam, né? Aquela coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Porra, vamos ver o Dionísio e seus cavaleiros alcoólicos? Não dá. Não tem como isso, não combina, certo? Então, eu acho que o Kurumada ele vai escolher pontualmente alguns deuses para utilizar. Imagino que Ares vai estar incluído, Hera deve estar incluído também, talvez o Hermes, o Hefesto de alguma forma também possa estar incluído, mas alguns pelo menos vão ter suas opiniões a respeito da humanidade representadas. Pergunta do Felipe Joestar. E aí, a exclamação de Atena tinha ou não força para destruir o universo? Se eu me lembro bem, a exclamação de Atena não é dita que ela tem força para destruir o universo, mas que ela é um grande poder de luta focado num ponto só, e aí quando existe o choque das duas exclamações é dito que poderia destruir todo o santuário, mas todo o universo eu não me lembro, tá? Mas de qualquer forma eu acho que não, até pelo que a gente vê, certo? Acho que não. Pergunta do Henriques. Você acha que é possível a existência de Jesus ou de Deus no universo de Saint Seiya? É curioso como vocês gostam de fazer essas perguntas a respeito de outros deuses em Cavaleiro Zodíaco. Gente, assim, poder tudo pode acontecer, tá? Poder tudo pode acontecer. Até o momento a gente não tem nada disso. Mas nada impede que a gente tenha algum dia alguém representando Jesus, Deus ou qualquer outra coisa. A gente não teve Asgard e os deuses. Os deuses da cultura nórdica. Tivemos Odin, tivemos Loki. Por que não ter outros, né? Lá em episódio G a gente tem uma palhinha de cultura egípcia. Essas culturas existem e Cavaleiro do Zodíaco admite a existência dessas outras culturas. Portanto, acho que admite também a existência desses outros deuses, principalmente se a gente levar em conta o que existe lá no Hipermito, certo? A respeito da Big Wheel, de outras culturas e aquela coisa toda. Então, sim, eles podem existir, só nunca foram mostrados. Pergunta do Timo. O que você acha do Gigantomaquia? Eu não tenho muitas opiniões a respeito de Gigantomaquia, não. Acho que a galera ama muito, né? Todo mundo que eu converso, assim, gosta bastante e tal. Eu tô relendo. A obra, ela é maneirinha. Tem algumas coisas ali que me incomodam.
me tem muito uma vibe pra mim do que eu sinto lendo Time Odyssey, por exemplo. Mas um dia eu comento melhor a respeito disso. Mas não tenho grandes opiniões assim, não. Eu li há muito tempo atrás e me lembro de ter gostado. Tô lendo agora, vamos ver como é que vai ser a minha opinião ao final dessa leitura toda, certo? Pergunta da The Angel. Essa questão sempre me suscitou dúvidas. Na sua opinião, os Cavaleiros de Ouro de ND são geralmente mais poderosos que o do século XXI? Minha pergunta é principalmente sobre Caim e Abel, Saga e Canon. Neste caso, Caim é mencionado como o Cavaleiro de Ouro mais poderoso de ambas as gerações. Mas não se supõe que cada geração seja mais poderosa que a anterior? Qual a sua opinião sobre tudo isso? De um modo geral, se eu acho os Cavaleiros de Ouro de ND mais poderosos que os do clássico. É muito difícil você colocar isso na balança, porque quando você fala de Cavaleiros de Ouro, todos eles têm sétimo sentido. Todos eles são mestres em cosmo. Todos eles atuam na velocidade da luz. Então, como é que você diferencia o poder um do outro? Na minha opinião, quando você faz esse tipo de análise, quando você fala de power scaling, etc., você tem que partir para feitos. E a grande verdade é que os Cavaleiros de Ouro de ND, eles não têm tantos feitos. O Xion não tem nada. O Ox tem a menção de que ele poderia ter derrotado o Suikyo. Beleza, tudo bem. O Suikyo tomou porrada pra todo mundo depois. O Suikyo tomou porrada do Caim. O Suikyo não tomou porrada do Deathtoll, né? Mas assim, passou mal pro Deathtoll. O Suikyo tomou porrada pro Kaiser. O Suikyo se ferrou na casa de Virgem. O Suikyo morreu pro Doku, entende? E aí, qual o verdadeiro poder do Suikyo? Então essas coisas são muito difíceis de você definir, de você entender qual é o poder de cada uma dessas gerações. Quando eu olho num espectro geral, para mim, a geração do século XX me parece mais forte. Eu não consigo achar, por exemplo, que o Caim é mais poderoso que o Saga. Ah, mas o Wiki disse não sei o quê. O Wiki fala que todo mundo é o oponente mais forte que ele já enfrentou. A gente pode levar isso em consideração o tempo inteiro? Eu acho que em alguns casos sim, em outros casos a gente tem que botar na balança. Né? O Caim, ele desintegrou lá o corpo do Odisseu e tal. O Saga não seria capaz de fazer isso? Será que ele não seria capaz de fazer isso? Como é que eu meço isso? Então é muito difícil. No âmbito geral, nas minhas impressões, eu acho que a geração do século XX me parece mais poderosa do que a de ND, certo? E acho que os feitos contra os Cavaleiros de Bronze, eles são circunstanciais. Eles não podiam lutar com tudo. Eles não puderam ser, que a gente sabe que eles são, porque eles não podiam mexer naquela linha do tempo, certo? Uma geração tem que ser mais forte que a anterior, a próxima geração tem que ser sempre mais forte que a anterior. Na teoria do Shonen, sim, mas isso vai se comprovar, de fato. Por exemplo, eu acho que o Ikki já é mais forte que o Ayoria. Será que o Shun vai ser mais forte que o Shaka? Será que o Seiya vai ser mais forte que o Aiorus? Acho que de uma certa forma já até é. Será que o Shiryu já é mais forte que o Doku? Acho que sim também. O Camus é mais forte que o Camus. Então, na teoria do Shonen, as gerações elas vão ficando mais fortes. E tem exemplos pontuais de Cavaleiros de Ouro que são mais fortes. O Mu, como falei mais cedo, naquele ponto do clássico, é mais forte que o Shun. Era um Shun recém-chegado? Era, mas era mais forte. O Shaka, num combate direto contra o Shijima, venceu ele. Teve um empate, mas quem caiu, se ferrou, aquela coisa toda, foi o Shijima. Gastou tudo, certo? Contra uma projeção astral no sangue da armadura de Andrômeda, que pra mim parece diferente do que o próprio Shijima fez. Então, assim, eu acho, repito, que a geração do século XX é mais forte. As gerações, elas tendem a ficar mais fortes, sim, por uma questão de shonen. Então, eu acabo pensando sobre toda essa temática. Perfeito? Pergunta do Leandro. Por que nessa página fala que o Ayoria é o segundo dourado mais forte? É assim no original também ou foi erro de tradução? Meu amigo, como você está lendo uma versão de scan, tem esses pequenos problemas de tradução, tá? No Kanzenban é dito que ele é um dos dourados mais fortes. Então é um pouco diferente. Ele coloca nesse escopo, mas não define. Ele é o segundo mais forte, tá? Mas na Final Edition, a gente tem a retirada de todas essas menções sobre a força do Ayoria. Então ele desceu de degrau, aparentemente, na hierarquia dos Cavaleiros de Ouro, tá? Mas é uma questão de tradução mesmo. Pergunta do Ligado. Por qual motivo os últimos derivados de Saint Seiya sempre começam atrelados à saga de Hades? Que tara é essa dos mangakás? Por acaso seria culpa do Kurumada que deixou o gostinho de quero mais no canônico pela história corrida? Ligado, se fosse por isso, a gente teria tudo isso sendo suprido por The Last Canvas, que, querendo ou não, fez uma guerra mais completa, que mostrou mais coisas a respeito dos espectros. Não acho que é por isso. Acho que é porque Hades, além de ser o inimigo de Atena,
isso é dito dentro do mangá clássico, ele é um personagem que é mais fácil de trabalhar. É mais fácil você trabalhar com os espectros de Hades, que é um conceito já mais pronto, pré-pronto, do que você criar algo do zero, certo? Então você tem menos problemas, menos trabalhos e menos dificuldade de você se conectar com o público na mente deles. A gente sabe que a realidade não é assim. Que a realidade a gente está cansado de Hades. A gente não aguenta mais Hades. Mas é assim que eles pensam. Não sei porquê, mas é assim que eles pensam. Tá? Essa é a minha visão, pelo menos. Pergunta do Alpha J. Por que Sensei é datado ou tudo de ruim na escrita do Kurumada, mas Dragon Ball manteve-se em alta, com muita gente dedicada a falar dele com alto engajamento? O que faz com que o Super seja sucesso e Sensei os spin-offs não? Alpha. Existe uma diferença abissal de tratamento da franquia Dragon Ball para a franquia Sensei. Dragon Ball fez mais sucesso, isso é inegável, dentro e fora do Japão, tá? Mas Cavaleiro Zodíaco, cara, tem uma questão muito forte que é: o que aconteceu em Cavaleiros de 90, 91, que foi quando o anime acabou, até a saga de Hades? Nada. Os próprios filmes de Cavaleiros foram feitos concomitantes ao anime. Foram lançados juntos. O último filme de 89, se não estou enganado, que é o Guerreiros do Armagedon. Então é muito difícil que uma franquia que passou todos aqueles anos em hiato, não tinha notícias de animação, não tinha produto novo saindo, não tinha filme, não tinha mangá, não tinha nada, conseguisse manter em alta. Quando volta pro mercado, quando volta a se colocar como uma marca que as pessoas podiam ver e querer ver, faz isso justamente com um produto que é, querendo ou não, nichado, que é a Hades Santuário. A Hades Santuário, todo mundo ama, a gente ama muito, não sei o quê, mas é uma raridade de todas as formas que alguém comece Cavaleiro do Zodíaco a partir de Hades Santuário. Essas pessoas até existem, mas é uma raridade tremenda. Essa diferença de tratamento é muito grande, porque enquanto Dragon Ball teve jogo saindo, teve filme saindo, teve especial, teve Dragon Ball Kai, teve aquela coisa toda, Cavaleiros nunca teve nada. Saint Seiya voltou a trabalhar a franquia depois que a de Santuário veio. E aí você tem inúmeras decisões ruins que minam, né? Vão minando a qualidade da franquia, vão minando as expectativas dos fãs. E aquela galera que poderia ter chegado, não veio. Então o Cavaleiros do Zodíaco começou uma reconstrução com mais de 10 anos de atraso. Enquanto o Dragon Ball nunca parou de ter coisa. Dragon Ball continua tendo coisa, Dragon Ball continua sendo reprisado. E Dragon Ball tem uma animação, de um modo geral, ao meu ver pelo menos, mais constante em termos de qualidade do que Sensei teve. Então é isso, a diferença tá nisso, a diferença tá no tratamento que foi dado pela empresa, de um modo geral, pela Toei e até pela Kurumada Pro também, né? Acho que poderiam ter tido algumas coisas, não da Kurumada Pro, que ela só existiu no início do ano 2000, mas o Kurumada poderia ter feito algumas coisas já nos anos 90, sabe? Por que não? Se a ideia dos spin-offs ela existia, o episódio G veio em 2001, se eu não me enganado, 2001, 2003, mas não lembro. Por que não fazer isso nos anos 90, sabe? Mas não, ficou de lado, tudo ficou de lado, felizmente. E foi se mantendo ali com sucesso, mas o mercado vem, rapaziada. Felizmente, eu sei que vocês não gostam que eu fale isso, eu sei que é um papo muito chato de falar, mas a realidade das coisas é essa. Quando vem produtos novos para competir com algo que tá em defasagem, porra, é difícil segurar. As obras vão ficando mais refinadas, mais modernas, mais adaptadas ao gosto atual do público. Então, Saint Seiya não foi competindo quando deveria estar competindo. E aí ocasionou-se tudo isso, né? E no início dos anos do Remy, a competição ela era forte, né? Você tem Naruto, você tem One Piece, você tem um Bleach. São obras gigantescas. São maiores que Saint Seiya. Você já tinha um Dragon Ball ainda agindo por aí. Então, como é que compete, sabe? É difícil. É muito difícil. Pergunta da Grial. Qual é a sua perspectiva sobre o poder do Suikyo? Quem venceria, na sua opinião, a batalha que você falou sobre o Suikyo e a Yakus? Olha, ao meu ver, o Suikyo mostrou mais do que o Ayakus mostrou. Por esse critério que eu venho utilizando de feitos dos personagens, eu acredito que o Suikyo é mais forte, ou pelo menos teria mais vantagem numa luta, do que o Ayakus. Então, a vitória do Suikyo pra mim. Serice pergunta: quem você acha que estaria mais qualificado para ser patriarca? Deixa eu pegar dos Cavaleiros de Bronze, pelo menos, para responder. Pra mim, o melhor patriarca entre eles, o melhor papa, o melhor grande mestre, é o Shiryu. Pra mim, ele é o mais qualificado de todos, em todos os aspectos.
Então ficaria com ele. Pergunta do Apollo. Qual a explosão galáctica mais bonita em toda a franquia e por quê? Visualmente falando, eu acho que eu fico com a explosão galáctica que o Saga dá no Miro, lá em Hades Santuário. Para mim foi muito bem feito, ficou muito bonito, assim, eu gostei muito do efeito do golpe. Então acho que isso. Uma outra que compete legal é a do filme do Abel também. A explosão galáctica do filme do Abel é bem maneira também de ver. Pergunta do Guilherme Lima, grande amigo, inclusive. Já tem algum catálogo planejado para os próximos Damiencast? Gui, ainda não. Eu tenho alguns programas que eu já tô meio marcado de fazer. Vai ter um pra gente falar sobre o geral das obras, né? E vocês pedem muito por indicações de ordem de leitura. Então a gente vai fazer uma indicação de ordem de leitura para vocês também. Deve ser o primeiro Damiencast da volta, né? Tem um que era para ter sido no ano passado, mas por alguns problemas teve que adiar, que é o podcast sobre o submundo e a mitologia do submundo, certo? A gente fala um pouco dos elementos, inspirações, tanto do submundo de modo geral, né, a paisagem, quanto dos espectros, da simbologia das coisas, das estrelas. E por enquanto só. É o que tem planejado até o momento. Eu ainda não fui falar com pessoas para fazer o Damiencast. Eu sei que é um quadro que vocês gostam muito aqui no canal, mas eu venho encontrando um pouco de dificuldade em fazer ele. Não só porque achar temas às vezes é um pouco difícil, como encontrar pessoas para poder falar, aquela coisa toda é difícil. Às vezes não encaixa, às vezes a agenda tá difícil, às vezes para mim não tá bom, mas pra pessoa tá bom. Às vezes falar com gente desconhecida também, a conversa não pega tanto no tranco, por isso que eu venho optando muito por fazer pessoas que já vieram aqui, que eu tenho contato, que tenho uma amizade, que possam voltar. O Bruno, por exemplo, no podcast antes de você ver aqui mais uma vez, a Laura, o Alan, sabe? Os meus amigos aqui que fazem parte do canal, a Isa, o Vi, a Aiza, a Belo, o Não. Então, todas as pessoas que têm mais contato, assim, que conseguem voltar e conseguem desenvolver uma conversa, tenho planejado mais. Você mesmo, Gui, por exemplo, que a gente também fez coisas aqui no canal, certo? Mas ainda tô pensando, tem algumas coisas que eu quero falar ainda. Ainda quero falar de episódio de Assassin, quero falar de episódio de Hacking, quero terminar de falar de Santia Shoa, quero falar de Gigantomaquia, quero falar de Golden Age, quero falar das histórias paralelas. É um quadro que vai ter fim, tá, gente? No momento em que eu finalizar todos os assuntos que eu quero finalizar, é um quadro que vai ter fim, que vai acabar. Não, o Damiencast não pode ser eterno. Não tem como ser eterno, infelizmente. Mas ainda falta um tempinho pra isso. Ainda tô me planejando. Agora eu devo entrar em férias. Talvez eu consiga ajeitar isso um pouco mais. Talvez pra março, abril, eu finalmente consiga tirar do papel a volta do Damiencast, né? Que seria a 4ª temporada do programa. Beleza? Vamos lá. Última pergunta do Chonzão. A pergunta é curta, né? Que ele diz, mas ele botou todo um contexto aí na pergunta pra vocês. Então eu vou ler as duas perguntas aqui que ele faz dentro desse textinho dele, que ele fala assim, ó: você acha que o Kurumada tem algo sobre áreas reservado e que não permite os outros autores aprofundarem sobre ele? E aí ele fala um pouco sobre a fala da Shiori, de que ela fala que áreas é algo que só o Kurumada poderia mexer, e aí no final ele pergunta: será que essa fala da Shiori é um assunto que já foi conversado entre ela e o Kurumada? Vamos lá. Eu acredito que sim. Para ela afirmar isso, eu acredito que sim. Eu não tenho dúvida de que talvez ela, como fã de Cavaleiros, e tendo criado toda aquela coisa, porque é muito certinho, né? Ela criou uma coisa no Gaiden do Défteros, né? Que envolvia os Berserkers. Ela volta a citar essa guerra contra Ares lá no Gaiden do Witcher, contra o... do Witcher não, perdão, do Hakurei e do Seiji, né? Que tem o Witcher, que tem o Crest, aquela coisa toda. A gente tem algumas mençõezinhas também a essa Guerra Santa do século XIV, que é a do Witcher e do Crash ainda enquanto jovens, né? Inclusive em extra. Ela coloca isso num dos extras, que é o Witcher e o Crash sob o Salgueiro. Então, assim, pra mim é muito nítido que ela tinha vontade de trabalhar com Ares, mas acho que o Kurumada provavelmente freou isso. E quando a gente olha pro que pode vir do arco do Olimpo, Ítalo, pra mim é muito interessante porque tem uma personagem como a Ker. E a Ker, pesquisando na mitologia, pesquisando algumas coisas, ela não é uma deusa única, né? Ela faz parte de um grupo de deusas, pelo que eu entendi, que são as Keres, que são espíritos que personificam a morte violenta, aquela coisa toda, e são espíritos que o Ares chamava, invocava quando ele ia para suas lutas, no campo de batalha. Então, assim, são personagens que estão muito ligados. A Ker, que virou uma personagem central, o Ares, que pode ser um personagem central, e o Ares, por materiais extras, como o Hipermito, possui uma ligação com o Hades e o submundo, já que, em teoria, é lá onde ele está escondido. E o submundo foi destruído. E a Ker, ao que parece, ela era leal a Hades. Apesar de eu ter um pouco de dúvida sobre essa lealdade dela. Não duvido nada que ela queira se juntar ao Ares para justamente ter a vingança dela. Então eu acho que a gente pode ter o Ares sim de volta. Eu acho que o Ares é algo que só vai ser utilizado pelo Kurumada justamente por conta dessas questões. Principalmente se a ideia dele de fazer a Ker era antiga, como eu imagino que era. Beleza?
Então eu fico com essa resposta. Pessoal, bastante pergunta respondida. Respondi todas as perguntinhas do YouTube, todas as perguntinhas do Twitter. Se não respondi a sua pergunta, é provavelmente porque eu já respondi ela em outro DM Responde. Beleza? Mas vou sempre procurar responder todas as perguntas que eu puder. No mais, pessoal, peço mil desculpas pela demora. Mil desculpas mesmo. Minha rotina tá me desgraçando. Mas eu estou entrando de férias agora. Dia 30 eu entro de férias, entrego meu último trabalho na faculdade, beleza? Tô gravando isso no dia 27. Eu vou acabar isso aqui, devo ter que escrever um trabalho de 8 páginas. Mas tá tudo bem, estamos acabando finalmente. E aí as coisas vão voltar ao promo. Deve ter live também no canal de novo, beleza? E vamos voltando às atividades certinho. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Deixe seu like se ainda não deixou. Comenta aqui no vídeo se você acha que eu respondi alguma coisa de uma forma não muito boa. Peço perdão por qualquer coisa, por qualquer resposta errada da minha parte. Errar humano. Eita. Até engasguei. Errar humano às vezes acontece. Beleza, pessoal? Mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu!